Boa tarde, povo arretado. Estamos aqui no Parque do Cocó, viemos dar um passeio, aproveitar aqui a natureza. E como é um momento tranquilo, nós resolvemos fazer um vídeo, né, para dar um testemunho do que o James passou. O James, ele foi acometido por um tumor de células gigantes. E essa parte eu vou deixar para ele mesmo, que é um milagre, contar. Oi pessoal, e aí? Em 2020 eu acabei descobrindo que eu estava com um tumor na coluna, chamado TCG, tumor de células gigantes. E esse tumor estava me tirando o movimento das pernas, né? Quando eu fui pro médico, eu já estava ficando sem andar já. E lá foi feita a ressonância e constatado que eu estava com esse tumor na coluna. E esse tumor ele não responde a nenhuma medicação assim tradicional de quimioterapia. O negócio desse tumor para resolver é com cirurgia, né? Então o médico foi muito atencioso comigo, me explicou como é que era. Queria ter que abrir as minhas costas, tirar a vértebra que estava sendo atingida e colocar uma prótese, né? Então, assim, a primeiro momento foi feito a biópsia, depois que constatou o que era fazer essa segunda cirurgia, que ia ser bem maior, né? Foi uma cirurgia de 12 horas. E aí eu fiz a biópsia em setembro. Quando foi em janeiro, eu já estava voltando para fazer logo essa segunda cirurgia. Por quê? Porque eu já estava praticamente cadeirante já. Eu vou mostrar as imagens aí para vocês vão ver. Eu não tinha sustentação, nem para poder ficar sentado. Mostra aqui, amor. Era daqui, ó. Daqui para baixo. Não era nem daqui para baixo, era aqui. Porque era nessa altura que o tumor ele estava, né? Ele estava aqui por trás, na parte de trás do tórax, né? Nessa altura. Ele estava comprimindo a minha medula, logo ele estava deixando dormente. Então eu não tinha sustentação para ficar sentado, né? Então era uma situação muito difícil para mim, tudo era complicado para poder ir no banheiro, tomar um banho, fazer as necessidades do dia, era tudo muito complicado. Para sentar para comer, eu era deitado, era toda hora deitado, né? E isso foi piorando. No começo eu ainda conseguia andar um pouquinho, mas depois nem isso. A ponto do médico dizer: James, é importante que você vá para o hospital, porque você ficar em casa é perigoso. Você está levando queda, porque eu já estava levando quedas, né? E é só eu e a minha esposa em casa, então era muito ruim. Então eu fui para o hospital para esperar essa segunda cirurgia, esperei. E por causa da pandemia, eu precisava da prótese, né, na minha coluna. E as peças de prótese não tinham aqui em Fortaleza, nem aqui no Ceará. E teve que buscar de outro estado, né, por causa da questão aí do Covid. Aí eu fiz a minha cirurgia, né, essa cirurgia de 12 horas, cirurgia extremamente complicada, certo? Eu fiquei em coma. Eu acabei também, por conta da cirurgia, que teve que parar um pulmão, né? Eu acabei ficando com pneumonia depois, né? Então foi muito complicado. Eu passei 4 dias em coma induzido e 2 dias de observação na UTI. Aí eu fui e tive a alta para poder ir para a enfermaria, né? Onde lá eu fiquei foi 22 dias. Quando foi feita essa segunda cirurgia, né, eu já na UTI eu já conseguia mexer minhas pernas já. Vou mostrar também as imagens aí para vocês verem. Eu lá na UTI, quando eu já estava conseguindo mover minhas pernas. Quando eu fui para a enfermaria, eu desci para a enfermaria, eu acho que no 4º dia, depois da cirurgia, eu já estava conseguindo ficar de pé. Aí eu vou mostrar para vocês também aí a primeira vez que eu fiquei em pé. Vamos lá começar a levantar. Força na perninha.
Força nas pernas, James Alves. Tu é escolhido por Jesus Cristo e quem é escolhido por Jesus tem força, menino. Vamos só mostrar aqui pro povo, aí. Devagarzinho. Não tem pressa. Pode apagar a mãozinha aqui. Em pé, para honra e glória do Senhor. Jesus, o tempo todo cuidando. Obrigada, meu Deus. Ele está conseguindo ficar em pézinho, devagarzinho. Depois a gente começa a dar os passinhos. Ô, glória! Obrigada, Senhor. Já deu certo. Bom dia! Pronto, aí depois que eu fiz essa cirurgia, eu já estava começando a andar novamente, assim, mas com muita dificuldade, mas, né, já estava, para quem já estava totalmente acamado, né. Bom, gente, aí após 30 dias no hospital, né, quase 30 dias no hospital, eu tive a minha alta. E aí eu comecei o novo processo de reabilitação, né, reaprender a andar, né. Então eu fui para fisioterapia, um período de muita paciência, né. Uma coisa também que eu aprendi, né, quando a gente está assim nessa condição, com esse déficit neurológico, você tem que fazer as coisas com paciência. Se você for fazer querendo pegar pesado, achando que vai ter o resultado, o que vai acontecer é que você vai retroceder. Foi um período que, graças a Deus, eu consegui passar. E também graças ao meu doutor Felipe Arruda, né, que é um grande cirurgião, que aceitou pegar meu caso, porque alguns médicos falavam para mim que era inoperável, né? Dizia que meu caso era só paliativo, eu teria que aceitar ficar assim, em cadeira de roda, né? O doutor lutou por mim, sou muito grato a Deus, né? Deus é fiel, colocou o melhor médico, que para mim ele é o melhor médico desse país, né? Devolveu as minhas pernas e hoje eu tô aqui. Deus teve piedade de mim e colocou um grande cirurgião na minha vida. E eu estou aqui para contar a história para vocês. Eu necessitei também usar uma medicação que é Xgeva, o nome dessa medicação, né? Descobriram que essa medicação ela melhora bastante os resultados. Sabe-se, né, que tem essa medicação que responde bem. Diminui bastante o tumor e aí a pessoa faz a cirurgia. Ou então aconselha-se também que depois que a pessoa fez a retirada desse tumor, para não haver recidiva, aí você vai e toma ela por alguns meses para poder não ter a recidiva, entendeu? Depois que eu tomei essa medicação e eu fiz a ressonância, depois de um mês tomando a medicação, não deu nada, não encontraram nada, né? Já fiz mais umas 3 ressonâncias desde lá pra cá. Bom, gente, e aí concluindo, hoje, graças a Deus, eu consigo já andar sem nenhum auxílio, sem muleta, não uso cadeira de roda, nada, andador, não uso nada, né? Ainda o que eu sinto é o que? Cansaço, se eu me propuser a passar muito tempo andando, se eu ficar muito tempo sentado, aí eu começo a sentir uma dor, né, nas costas. Graças a Deus eu já faço minhas caminhadas, né? Eu consigo passar assim 1 hora sentado, aí depois começa a doer minhas costas, aí eu preciso me deitar, né? Mas eu sempre procuro ficar um pouquinho, fazer uma caminhadinha, né? Regulando a minha alimentação também. Sou muito grato a Deus por tudo que o Senhor fez por mim, né? Por mim e pela minha esposa. Bem, gente, basicamente foi um resumo que o James falou aqui de tudo que a gente viveu em quase 2 anos. Foi uma luta muito grande, foi um sofrimento muito grande. O James sofreu muito,
porque foram 2 cirurgias imensas, uma pelas costas e a outra pela lateral. A das costas, no caso, foi só para descomprimir a medula, para poder retirar o tumor, né? E a outra, que foi pela lateral, que foi para fazer a retirada do tumor. E o doutor Felipe Arruda, o nosso anjo, o doutor Felipe Arruda, juntamente com o doutor Eduardo Gerassi, ele achava que o James ainda precisaria fazer uma 3ª cirurgia, né? Mas aí eu entro com um fator significativo e importantíssimo, é fé. Óbvio que os médicos são muito capacitados. Na minha opinião, Dr. Felipe Arruda, juntamente com o Dr. Eduardo Gerassi, eles são, para mim, na área deles, eles são melhores. Primeiro, além de capacitados, eles são pessoas humanas. Eles tratam o paciente de forma digna, de forma generosa, né? E a gente precisa de mais médicos que tratem os pacientes dessa forma. E não uma pessoa que chegue e descarte, que tire a esperança do outro. E o Dr. Felipe não, pegou o caso do James e agarrou, e a gente agradece muito, muito a Deus, porque o que a gente teve primeiro de tudo foi fé. Fé, sabendo que Deus, ele pode tudo, porque o tumor do James, ele já estava num estado muito avançado. E como o James mesmo falou, alguns médicos diziam que era inoperável, né? O James era um caso paliativo. No entanto, Deus colocou o Dr. Felipe no nosso caminho, né? Para tudo há propósitos. E a gente só tem que agradecer a esse médico tão maravilhoso, juntamente com o Dr. Eduardo Gerassi, que Deus usou esses 2 médicos como instrumentos, né? Eles 2 foram instrumentos na mão de Deus para trazer a cura para o James. O James, ele está, vamos dizer assim, 97%, porque ele ainda sente dor, né? Ele não pode passar muito tempo em pé, muito tempo sentado. Em casa, a maior parte do tempo é deitado. Quando sai, tem que voltar logo. Mas a gente é grato. É uma gratidão imensa. E a gente está fazendo esse vídeo, primeiro de tudo, para agradecer a Deus. Porque sem Deus, a gente não é nada. A gente não é ninguém, né? Segundo, um testemunho, porque a gente teve muita dificuldade. A gente procurava na internet assuntos relacionados ao TGC, que é o tumor TCG, desculpa, gente, que é o tumor de células gigantes. Esse tumor de células gigantes, ele é muito raro, então a gente não conseguia, a gente não tinha acesso, a gente não sabia com o que a gente estava lidando, né? E é um tumor benigno, mas extremamente agressivo, que pode levar à morte também, né? Mas graças a Deus, ele é bom o tempo todo. Então tenham fé em Deus e procurem bons médicos capacitados, que dessa forma vocês serão curados. Então um abraço em todos. A gente vai deixar com vocês agora as imagens da luta de 2 anos do James. Um abraço, gente. Fique com Deus. Tchau, gente.